Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Sou Stamato, autor do Abismo, e quero falar sobre o quadrinho Piada Mortal, que é do Batman, mas do Coringa também, né? Talvez seja mais do Coringa do que do Batman. E eu decidi fazer esse quadrinho numa votação lá no meu Instagram. Então, se você também quiser participar mais, quiser também opinar mais, eu faço lá pelos stories algumas votações. Eu votei entre o Homem de Ferro e o Batman, e quem venceu foi de lavada o Coringa. Mas eu vou fazer dos dois, tá? Só que eu decido qual vai ser primeiro. Mas o do Homem de Ferro vai ficar para outro dia, outra semana, talvez outro mês. Por enquanto, não. Então, enfim, se você quiser participar mais, de opinar, de dar sugestão, o canal assim, que eu mais uso, que eu mais me comunico com o público, é o Instagram. Então, eu recomendo que você confira por lá. Falando nisso, né, eu vou analisar aqui o Piada Mortal sob o olhar de um escritor, tá? O que eu acho que os leitores podem gostar mais dessa história, o que essa história tem a oferecer para os leitores de destaque, de diferente, de assim, não necessariamente único, mas de diferente, de realmente interessante para o público. E se você também é um escritor, o que você pode aprender lendo esse quadrinho. Então confere esse vídeo até o final, e se ele merecer a sua atenção, se inscreve e ativa o sininho. Se merece seu like, clica no joinha. E se merece também, se alguém também pode se beneficiar com esse conteúdo, compartilha na rede social. Então, um dos pontos mais importantes do Piada Mortal, que foi assim, um divisor de águas real para os quadrinhos, é que foi um dos primeiros quadrinhos, uma das primeiras histórias que trabalhou com a relação entre o herói e o vilão. Então, antes, herói e vilão eram simplesmente inimigos, sabe? Eram opostos, eles simplesmente caíam no soco e acabou, sabe? O mocinho que é o bem, o bandido que é o mal, e ponto final. E esse quadrinho, logo no começo, né, o ponto inicial, é o Batman, isso não é spoiler, porque o começo da história, aqui, o Batman, ele vai pro Arkham, e ele vai conversar com o Coringa. Ele fala, eu vim conversar. E nisso mostra que o Batman está preocupado com isso, porque o Batman ele é um justiceiro que ele não tem pena de morte, ele não é um executor, ele não mata. Nessa abordagem aqui, tá? Nem sempre foi assim, mas enfim, essa é outra história. E o Batman tá vendo que não tá do jeito que tá, ele e o Coringa vão acabar matando um ao outro, e o Batman não quer isso, porque o Batman não mata. Faz sentido, né? Quando a gente pensa em heróis e vilões, né? Por que um não ia querer matar o outro? Mas a partir do momento que você estabelece que o personagem tem um código moral de não matar, e ele tá vendo que está ficando inevitável, isso vai começar a perturbar ele, ao ponto que ele vai tentar dialogar com o vilão. E não é aquela coisa também, porque muitas vezes assim, o herói ele tenta dialogar como um recurso, tipo, desesperado, sabe? Tá lá ele e o vilão, e aí ele tenta conversar naquele momento de tensão, sabe? E óbvio que isso não dá certo, eu nunca vi chegar na hora final e o vilão realmente está certo, dá razão pro herói. Mas a questão é que nesse momento aqui, o Coringa tá a princípio preso no Arkham. O Batman vai até lá para conversar com ele, porque ele sabe que o Coringa vai dar um jeito de sair do Arkham, vai dar um jeito de fazer besteira de novo. Então, assim, o Batman ele não precisava conversar com o Coringa, e mesmo assim ele toma a iniciativa de fazer isso. Então, esse quadrinho aqui, ele assim, estabelece, sabe, a relação entre o Batman e o Coringa e evolui a um nível novo. O que a gente tem deles serem opostos, deles se complementarem, deles serem assim, conectados, não só serem inimigos, mas terem assim, um tipo de uma relação meio intrínseca, gostando ou não disso. Quem trouxe isso foi a Piada Mortal. Então, eu acho que é muito bacana ver isso por esse lado. É um dos primeiros quadrinhos, né, o primeiro quadrinho assim, mais famoso que existe, em que a relação entre herói e vilão é desenvolvida e é elaborada. Então vale muito a pena você conferir desse lado, né? A gente vê esse tipo de diálogo entre o Batman e o Coringa em várias histórias, né? Principalmente o Dark Knight com o Heath Ledger foi o filme que usou isso com peso também, mas nos quadrinhos a referência para esse tipo de abordagem é Piada Mortal. O segundo ponto é a questão da intensidade e da tragédia dessa história. No vídeo que eu falei dos livros da Karen Soarelli, eu falo como que ela é visceral, como que ela é impiedosa nas cenas de ação dela e nas histórias dela. E
esse quadrinho faz isso de uma forma interessante, né? Bem, porque no caso da Karen Soarelli é mais na hora da batalha, mais na hora da decisão. Aqui é muito mais questão de como que os personagens são torturados, sabe? E como que o vilão age. Porque nesse quadrinho aqui, o vilão, o Coringa, né? Ele... eu não vou dar spoiler não, tá? Se você nunca ouviu esse quadrinho, talvez você nunca tenha lido, confere lá. Mas ele ataca a família Gordon, que é o comissário Gordon e a filha dele, a Bárbara Gordon. E esses são os dois personagens que mais sofrem na mão do Coringa nessa história. É algo realmente assim, torturante o que eles passam. Então, enquanto muitos quadrinhos tentavam, assim, muitas histórias tentam amenizar a maldade do vilão, botam um vilão que ou ele não é assim tão escrupuloso ou não é tão cruel, sabe? Essa história aqui chuta o balde e mostra assim o quão longe o Coringa pode ir, sabe? Então o Coringa vai além da crueldade que ele mesmo já apresentava em histórias anteriores. Então isso tudo traz consequências para a história. Na verdade, essa história não seria parte do cânone oficial da DC. O roteirista, ele não queria, o Alan Moore, ele não queria que essa história fosse do cânone, não era a proposta, e depois entrou pro cânone da DC. Então, justamente por não ser do cânone, ele se deu a liberdade de ser muito visceral, de muito além do que a maioria ia até então, sabe? Mas isso acabou se tornando até mesmo parte, né, das histórias. Foi um divisor de água por causa disso. Vocês viram que o público aceita esse tipo de visceralidade, esse tipo de brutalidade na história. Então, é interessante ver isso também. Também a gente fica pensando, poxa, e se eu exagerar, sabe? E se também eu escrever uma cena que seja muito cruel, que seja muito gore, né? Que seja muito indigesta? Será que isso não pode incomodar o público? E vai incomodar sim parte do público. O George R. R. Martin conta como ele perde leitores quando ele faz uma cena especialmente cruel, mas ele quer dizer que ele ganha também leitores, e sim, a história deles continua sendo um sucesso, mesmo com ele fazendo também muita crueldade, né, com os heróis dele, né, com os personagens dele. Enfim, então isso aqui mostra realmente, é uma história muito intensa e muito trágica, sabe? E boa parte disso é realmente como que a história é impiedosa com alguns dos personagens, e se você está representando realmente um vilão, né, se a ideia é dar um foco ao vilão, realmente não tem por que você segurar suas travas em relação a ele e nas atitudes que ele tem ao longo da história também. O terceiro e último ponto que eu quero trazer aqui é a questão de um final em aberto. O final desse quadrinho é muito debatido. As pessoas elas debatem muito o que aconteceu no final. Não vou falar qual que é a dúvida que fica, mas o final fica em aberto. E era parte do plano do Alan Moore, né? No final das contas, como a história acabou se tornando cânone do Batman e da DC, acaba que eles dão, né, uma resposta bem evidente, né? Mas a princípio não. A princípio realmente a história ficava totalmente em aberto sobre como ela terminava. Até aqui pra ler, porque esse final aqui é muito bom. Então, esse tipo de história, de final que abre reticências, que deixa em dúvida, tem muito poder. Inclusive, quando eu venci meu concurso cultural, quando eu venci o concurso cultural Eu Criatura, foi quando eu comecei a decidir me tornar escritor. Eu conversei depois com uma das organizadoras e ela falou, um dos pontos mais fortes foi o final aberto que eu deixei, que nem foi exatamente a minha intenção quando eu escrevi aquela história. Mas como eu termino no momento e não digo o que aconteceu de fato, sabe? Isso chamou muito a atenção do público. Outro livro que faz isso também está aqui na minha mão, eu acho. Ah, não, tá aqui eu uso livros como base, tá? Para escrever para câmera. Tem outro livro aqui que eu vou falar dele ainda futuramente, que é do Redijan, que é gótico suburbano. Tá aqui na base, não vou conseguir mostrar agora não. No livro do Redijan, que é gótico suburbano, também tem se não me engano, o primeiro conto, um dos primeiros contos, que também é isso, é um final catastrófico, mas por ele não dar a resposta do que aconteceu ou não naquele final, a história meio que termina. E eu tive a sensação, lendo a história do Redijan, que a história termina e eu fiquei meio que ouvindo o final
catastrófico, sabe, na minha mente, porque lógico que o cérebro ficou meio que completando, sabe, se fosse um filme, seria aquele momento que a tela apaga, fica preta, e aí tem algum som ainda por alguns segundos e corta, sabe? Então, esse tipo de final em aberto funciona muito bem, tanto em quadrinhos da DC, como também em concursos de conto, como no livro de terror, né, que eu tô citando aqui, o Gótico Suburbano, do Redijan. Então, esse final é muito poderoso, e até porque, no fim das contas, ele é ambíguo. E a relação do Batman e do Coringa é também ambígua. Isso que é também bacana de ver nessas histórias todas, sabe? Então esse final aberto, junto com essa ambiguidade, torna, eu acho que é um dos elementos assim, que torna essa história tão poderosa e faz ela ter tantos fãs assim até hoje do Batman. Quando o assunto é Batman e Coringa, A Piada Mortal é um dos quadrinhos de referência que todo mundo cita como sendo um dos melhores. Por hoje é isso. Recapitulando aqui, para ficar fresco na sua memória, o que essa história tem assim de poderosa é o relacionamento entre o herói e o vilão, a intensidade e a tragédia dos atos do Coringa, principalmente, tá? E também um final em aberto que torna também, que faz com que a nossa mente fique ainda presa nesse final, mesmo depois de fechar a história. Se você gostou desse conteúdo, clica no joinha, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhece alguém que pode se beneficiar com esse vídeo, envia também nas redes sociais, tá bom? Até amanhã. Valeu!